A diretoria do sindicato ela pode ter uma posição, mas ela tem que encaminhar a posição que é a posição da maioria da Assembleia. O que aconteceu? Nós não tínhamos uma estrutura política e organizacional que outras categorias tinham e vieram acumulando na década anterior para bancar uma greve daquele porte e contra adversários tão fortes como eram os oligopólios da comunicação, que ainda são até hoje. Você enfrentar uma Rede Globo, uma Rede Bandeirantes, uma SBT, a Manchete, a antiga Manchete e tal, o que hoje é a Rede TV, foi muito difícil. Eu passei 48 horas da minha vida no piquete de greve. Primeiro que a Globo tinha mais, a Globo ela era mais centralizada ali na Von Martins, na Lopes Quintas, né? Ainda o Projac ainda não existia. Todo o processo tinha um ou outro estúdio que ele terceirizava, que a Globo alugava fora, mas o centro da produção da Globo era ali. Mas ela tinha duas grandes entradas e nós tínhamos várias categorias dentro da Rede Globo, porque a Rede Globo não tem só radialistas, tem jornalistas, tem publicitários, tem secretários, tem músicos, tem administrativos. E aí você ia para o piquete de greve e babau. Como é que você pode identificar quem é o radialista? Ali começaram os nossos problemas. O cidadão entrava e dizia, não, eu sou jornalista, eu sou músico, eu sou secretário, eu sou não sei o quê, e você ficava ali, sou publicitário e tal. Você identificava um ou outro, você conhecia da base, você identificava. E foi uma disputa, eu me lembro, nunca vou esquecer, a alta direção da Globo, Fernando Bittencourt da engenharia, a alta direção, todos desceram, explicavam por que a greve era ilegal e os trabalhadores não deviam participar da greve, e todo mundo devia entrar para trabalhar, porque se não entrasse ia ser demitido, papapá, e ameaçava e tal. Aí dava 5 minutos, eu subia, os mesmos trabalhadores, e a gente, não, porque nós temos que continuar o piquete e tal. E nós aguentamos durante 48 horas, a greve foi vitoriosa. E é isso, e aí foi duro. Nós fizemos uma assembleia para voltar à greve, assembleia rachada. A assembleia tinha umas 400 pessoas, foi ali na ACM. Das 400 pessoas, 200 eram os demitidos. Para quem já estava demitido, queria mais que a greve continuasse, porque o cara já tinha perdido o emprego. Eu não me envergonho de dizer, enfim, nós tínhamos uma diretoria também combativa, mas isso deve acontecer também com vocês. A gente tinha aquela diretoria que tinha 22 pessoas, 30 e poucas pessoas aqui. Na hora do vamos ver, meu irmão, é você e mais 5, você e mais 7. Você percebe também que muita gente que entrava na chapa, que queria ser diretor e tal, mas não tinha. Você, para ser dirigente sindical, você, além de ter uma cultura, um saber, um conhecimento, saber o que você está fazendo ali, né? Você se apropriar disso aí e saber utilizar isso para atingir os seus objetivos. Eu digo assim, por que eu me transformei num dirigente sindical? Eu vinha da luta clandestina contra a ditadura. Eu era um militante de uma organização clandestina na época da ditadura, que era Ação Popular. Então eu já tinha um perfil de militância, era uma pessoa, por exemplo, quando eu entrei na Globo, sinceramente, eu confesso a vocês, eu não tinha a menor intenção de ser sindicalista. Eu me lembro a primeira assembleia da Globo que eu participei, tinha 2.000 pessoas, funcionários da Globo aqui do Rio de Janeiro, não era campanha salarial, era uma questão específica da Globo sobre horas extras. Havia um excesso de horas extras na Globo, então o Luciano estava dirigindo a Assembleia, e aí eu comecei a perceber que a massa nossa de trabalhadores radialistas, ela estava além do sindicato, ela estava mais radicalizada do que o sindicato era capaz de absorver e organizar. Mas o fato de eu ter um perfil já mais politizado ajudou muito nessa tarefa. Mas a minha diretoria como um todo, tinha gente que também acompanhava esse pique, mas tinha gente também que nem sabia direito o que estava fazendo aqui no sindicato, né? Então era difícil. Nesse período de 65 anos, eu posso contar um pouco do que eu acho importante, do que eu vivi dentro do sindicato e também fora. Nesse período do Luciano Fuzé, foi o período que foi feita a regulamentação profissional da nossa categoria, que foi muito importante, é importante ainda, foi um avanço e continua atual em vários aspectos
de benefícios para a categoria, principalmente a regulamentação que trata do horário da categoria, a jornada de 5, 6, 7 horas, dependendo da função. Foi um avanço para a categoria essa tramitação e processo da regulamentação profissional do radialista, não só no Rio, mas para o Brasil todo, porque ela funciona como um aspecto de salvaguarda da categoria profissional. Agora, eu entrei no sindicato como diretor em 89, através de uma chapa que foi constituída de oposição, e o Luciano Fuzé concorreu, mas a diretoria dele se fragmentou e virou duas chapas, uma apoiada por ele e outra que se fragmentou da direção. Então foram 3 chapas no período de 99, concorremos, então houve um segundo turno, e no segundo turno nós efetivamente levamos a direção, vencemos a direção. Melhoria das condições de trabalho, contra a inflação, que na época era uma inflação muito alta, reajustes salariais de acordo com a inflação. Quando a gente entrou no sindicato, a gente começou a fazer mobilizações do período de 89 até 90, quando foi a entrada do Collor, talvez o maior número de participantes da categoria envolvidos em assembleia, no Circo Voador, por exemplo, em que a gente tinha a participação massiva da categoria para a melhoria das condições de trabalho. Basicamente, nós tínhamos um acordo muito pobre, muito fraco, que era o que se assinava nas campanhas salariais com o sindicato patronal em relação às condições de trabalho e salário. Esse acordo era muito simples, era praticamente o que tinha na CLT. A partir dessas mobilizações grandes que aconteceu no Circo Voador principalmente, no período de 89, 90, que possibilitou a gente melhorar as cláusulas para a categoria. Por exemplo, a hora extra, que era o que estava na CLT, de 50%, nós colocamos a reivindicação de 70% nas 2 primeiras e 100% a partir da terceira no feriado. Quer dizer, é um acordo razoável nessa cláusula, por exemplo. Adicional noturno, nós temos um valor de 40% e na CLT 25%. Criamos o ticket de refeição, lógico que não tem um valor facial, mas pelo menos as empresas são obrigadas a dar alguma coisa para o funcionário se alimentar. A gente achou importante ter uma subsede do sindicato em Jacarepaguá, visto que o pessoal que trabalha no Projac e no REC 9 ficaria muito difícil vir aqui ao centro da cidade. O governador Brizola estava, vamos dizer assim, restringindo a realização do Projac, principalmente porque havia uma discussão de que lá não cumpriu com algumas regras ambientais e estava querendo proibir a criação dos estúdios no Projac. O sindicato entrou, através do Orlando Guilhão, da diretoria, com reuniões periódicas, tanto com o governador como a TV Globo, para sensibilizar de que se houvesse essa proibição, o que aconteceria? Nós perderíamos uma boa parcela da mão de obra para outro estado. Então, seria uma demissão em massa, praticamente, da TV Globo aqui no Rio de Janeiro. Então, nós conseguimos reverter esse quadro. Também, essas reuniões que acabou sensibilizando o governador Brizola para que se tivesse menos restrições e fosse efetivamente construído o Projac, e está lá até hoje, e a gente pelo menos manteve o mercado de trabalho no Rio de Janeiro da principal empresa empregadora, que é a TV Globo. A oferta da Rede TV de pagar o salário do atraso que não foi cumprido e dizerem que manteriam o mercado também não foi cumprido,
isso era um risco que a categoria poderia sofrer. Só que a categoria estava muito preocupada em receber aquele atrasado momentaneamente, e que acabou não se configurando, teve que entrar na justiça, mas foi uma luta que nós travamos por mais de 2 anos no sindicato, inclusive num período que a gente teve que arrecadar alimentos para cesta básica, para distribuir cesta básica, e até hoje é uma luta que está precisando concluir, até porque vai daqui a pouco vencer o período de 15 anos, que eles conseguiram a renovação de uma maneira fraudulenta, dizendo que estava em dia com FGTS e INSS, mas na realidade estavam refinanciando, mas depois pararam de pagar e conseguiram uma renovação, e daqui a pouco vai vencer e eles continuam com a mesma dívida, demitindo um trabalhador e essa programação que não passa de 2, 3 pontos de audiência. Outra luta importante foi da Record. No período que a Record criou aqui no Rio de Janeiro a Universal, o tempo da Universal, os trabalhadores trabalhavam nas 2 empresas, no entanto, circulava num e no outro, mas não tinha a regulamentação profissional correta, não tinha, vamos dizer, as funções de acordo com uma televisão. E a produtora Universal fica no tempo da Universal e a Record em Benfica, sendo que o jornalismo que fica em Benfica e a Universal são empresas diferentes. A Universal aluga o horário até hoje na Record e faz os seus programas com os trabalhadores hoje, de acordo com essa luta que aconteceu, regulamentar e contratados pela Universal, e os trabalhadores da Record contratados, regulamentados pela Record. Então houve esse avanço na luta em função de contratação, regulamentação da categoria e as empresas ficarem autônomas uma da outra. Eu fui convidado a participar da chapa do sindicato porque eu trabalhava na TV Tupi nessa época, né? A velha TV Tupi dos Diários Associados, com sede na Urca, por volta de final dos anos 78, 79. Eu estava trabalhando na TV Tupi e naquele período iria ter uma eleição no sindicato, e eu já com uma certa consciência política, já de participação, assistindo o que acontecia no país naquele momento, né? Então a gente já, dentro da televisão, a gente conversava muito. E aí, nessa andança, nesse processo de conversa, nesse processo de exposição de ideias, eu recebi o convite para participar dessa chapa da diretoria. Isso, nesse momento, havia já um movimento de retorno à democracia, e já havia o apelo pelas diretas jaz, né, e a volta dos exilados. Quer dizer, eram questões que estavam permeando a sociedade naquele momento, do ponto de vista político. E o Brasil, economicamente, havia dificuldades. Então, isso, assim, vamos dizer, era um combustível para que a sociedade se movimentasse. E o movimento sindical, naquele momento, começava a se reorganizar depois desses quase 21 anos, né? E aí eu vou participar dessa eleição do sindicato. A gente é eleito, naquele momento foi chapa única, até porque durante os períodos anteriores, que eu não participei do sindicato, não era radialista sequer, e depois eu vim a conversar com vários dirigentes sindicais que foram diretores do sindicato durante a ditadura. Por várias vezes o sindicato teve quase sob intervenção federal da ditadura, pelo seu posicionamento, né?
né, anterior a 64, o Sindicato Radialista foi bastante atuante. Então, os radialistas foram bastante atuantes. A história do radialismo brasileiro, ele é rico. A gente, apesar de todo o processo da ditadura, o sindicato ele mantinha vivo a sua sede aberta, exatamente pelos alguns presidentes e diretores que passaram por lá, que foram bastante, como é que se diz, equilibrados nesse processo. Tomaram cuidado de não deixar fechar as portas, porque sabia-se que a cassação, ao contrário do que se possa imaginar do ponto de vista, foi cassado porque era atuante. Ao contrário, a cassação fecharia o sindicato, esse sindicato ficaria sob a intervenção de um homem indicado pela ditadura, e depois não se sabia nem se voltaria a abrir as portas. Quando nós assumimos, nós corríamos os mesmos riscos. Eu me lembro muito bem que, quando a cassação da TV Tupi, se não me engano, junho de 1980, né, corrigindo, eu estava dentro, eu era um funcionário da Tupi, e nós fazíamos plantão lá dentro para impedir que a direção da Tupi fizesse exatamente o que outras diretorias fizeram quando as TVs foram fechadas, que foi o caso da Record, na época em que todo o equipamento que serviria, por exemplo, para servir como garantia de indenização dos trabalhadores que perderiam seus empregos pela cassação. A cassação, é bom que se diga, seria feita pelo governo, como foi o caso da Tupi, né? Então, o que nós fizemos? Fizemos plantões durante algum tempo lá, se eu não me engano, em torno quase de 3 meses, para impedir que aqueles equipamentos que tivessem lá, apesar de obsoletos na época, fossem vendidos, negociados, e esse dinheiro não servisse para pagar as indenizações. E eu me lembro que num dia nós tivemos uma reunião com a diretoria da Tupi, nós nos opusemos a uma proposta que eles nos fizeram, e num determinado momento nós chegamos, a discussão ela se acirrou, e naquele momento nós encerramos aquele dia, aquele papo com a diretoria, saímos da sala, e no momento que nós saímos da sala, nós fomos, eu e um outro diretor, o presidente na época, o Luciano, fomos abordados por esses 2 agentes da ditadura, e eles estavam me levando preso quando o Luciano recorreu à diretoria da Tupi e foi pedir para que evitasse isso. A diretoria então resolveu retirar a queixa e eu fui deixado ali. Então, ter um sindicato forte é uma esperança de mudar essa realidade. Sem ele, você não muda, não tem jeito. Você não vai nunca ser chamado pelo dono da empresa ou pelo seu representante para sentar numa mesa e negociar com ele o seu reajuste de salário. Quem faz isso é o sindicato. E é ele. Então, acho que você tem que se filiar a ele. É um papel importante do trabalhador. E se você não está satisfeito com a sua diretoria, monte uma chapa e concorra às eleições. Agora, o que não dá é para ficar na empresa reclamando da entidade. Se você não participa, não pode reclamar. Então, filie-se ao sindicato, mantenha seu sindicato forte, participe dele, porque eu acho que esse é o seu papel, principalmente nos dias de hoje. Meu nome é Francisco Carlos Galdino Barbosa, conhecido mais como Galdino no sindicato e no meio da profissão radialista, Chiquinho. Sou radialista desde 1985 e entrei para o sindicato em 2005. Estou na terceira gestão desse grande sindicato. Por que grande? Porque grandes são as lutas e as conquistas também. É uma importância muito grande brigar por uma categoria quando você faz parte dela e gosta da mesma. E esse é um dos motivos de estar na terceira gestão junto com a diretoria que luta, que batalha e que busca novos ideais. Eu creio que todos que fazem parte do Sindicato dos Radialistas têm um objetivo. E um dos objetivos
de novas conquistas. Vim para o Rio de Janeiro passear, não é? Diretamente de Campina Grande, mas terminei gostando da cidade. Conheci uma jovem carioca, a qual hoje é minha esposa, 25 anos de casado, e estou na peleja como radialista, como sindicalista, e juntos daqui para frente há de ter novas conquistas, novas vitórias, e com certeza nós estaremos sempre com a bandeira da vitória, da luta. Virão barreiras, com certeza, virão muitos desafios, mas para estar no sindicato, para ser sindicalista, tem que estar preparado para enfrentar qualquer tipo de barreiras e desafios. Muito obrigado e um abraço a todos. Paulo Moreira, estou na categoria desde os anos 80, iniciei a minha carreira profissional na extinta TV Manchete, sempre tivemos momentos de muitas lutas, de muitas irregularidades, né? Até porque a TV Manchete começou muito bem, mas depois houve um declínio. Com esses problemas todos que vinham ocorrendo na extinta TV Manchete, já nos anos 80, início dos anos 90, nos vimos numa posição de trabalhar junto com os companheiros daquela empresa para solucionar problemas ali existentes. Fui convidado a participar de uma chapa da então diretoria do sindicato. Essa chapa foi vencedora. O presidente na época era o companheiro Márcio Leal, e naquele momento nós entendíamos que precisaríamos ter mais pessoas da extinta TV Manchete dentro do sindicato, para que a luta não se perdesse. Houve um período em que a própria emissora foi vendida para um grupo de São Paulo, a IBF, que depois, né, o seu Adolfo Bloch retomou a empresa deste grupo, né, mas mesmo assim não conseguiu solucionar todos os problemas, e aí houve várias negociações futuras, entrando pelos anos 90, e que acabou chegando o que é hoje a Rede TV. Os problemas persistem, né? A empresa atual, a Rede TV, não admite a sucessão, apesar de ser sucessora. Nós hoje ainda temos vários problemas em várias empresas, desde a TV Globo, que é a maior ou na menor, não cumprimento de convenção coletiva, falhas em vários pontos, e nós atuamos firmemente. Temos um departamento jurídico sólido, muito bom, excelentes profissionais, que nos dão uma tranquilidade muito grande para defendermos o trabalhador radialista. E é por isso que eu convoco você, radialista, a estar presente no sindicato, fortalecendo. Não há outra maneira de sairmos dessa situação de irregularidade a não ser fortalecendo o sindicato. Venham, trabalhem conosco. Esse é o caminho. No ano de 2001, na antiga TVE, atual TV Brasil. Com isso, me deu uma visibilidade entre os trabalhadores que pediram para eu vir como representante deles. E no ano seguinte, em 2002, fui candidato e eleito como representante e membro da CIPA, eleito pelos trabalhadores. 2 anos depois, o diretor do Sindicato Radialista me convidou para a chapa de 2006 para ser candidato, para participar da chapa vencedora. De lá para cá, eu vim participando de todas essas chapas e vencendo, pois nosso sindicato vem fazendo um trabalho grandioso dentro das nossas limitações. Atualmente, eu faço parte do Conselho Fiscal dentro do sindicato, verificando contas da parte financeira do Sindicato de Radialistas. Além do Conselho Fiscal, que a gente atua, verifica contas, fiscaliza, estão também juntos em todos os movimentos de assembleias, distribuições de jornais, reuniões,
mas é um trabalho árduo, um trabalho difícil, mas no final a gente não consegue tudo o que quer, mas nesses últimos anos tivemos muitas conquistas. Para quem não me conhece, eu sou diretor sindical, já pelo 6º mandato, Sindicato dos Radialistas. Meu nome é Paulão Viana, tá? E estou aqui para dar o meu depoimento, tá, para vocês, a minha categoria, em relação aqui a nossa subsede, tá, que está ficando de cara nova. Quem frequenta aqui, ou pode frequentar, porque agora é o seguinte, a sede realmente está de cara nova. Uma nova comissão está administrando, está em reforma, não está terminada ainda, tá? Mas fizemos aí agora um mutirão aí há 2 semanas atrás, inclusive o nosso presidente Miguel Walter colocou a mão na massa, veio nos ajudar, entendeu? Passamos o dia inteiro na sede pintando isso aqui para dar uma condição melhor para você, radialista. Bem, meu radialista, eu quero dizer a vocês o seguinte: a nossa luta ainda não acabou aqui na subsede, não. Estamos fazendo de tudo para dar uma melhor condição para vocês e seus filhos aqui na nossa subsede aqui do Jacarepaguá. Em breve, se Deus quiser, nós estaremos divulgando através do jornalzinho para vocês realmente a cara nova aqui da subsede. E muito obrigado. No interior do estado, a situação é muito diferente da capital. É preciso ter uma vontade, uma equipe boa para fazer esse trabalho, com disponibilidade de tempo, porque você precisa conversar com as pessoas, você precisa trazer para o seio do sindicato. Isto é de extrema importância, porque nós temos que sindicalizar, nós temos que socializar o sindicato, mostrar o sindicato para todo o estado do Rio. E para isso, não só o trabalho de ter uma convenção coletiva para todo o interior, mas também trazer o associado, que o mais importante dessa coisa toda é fazer com que ele entenda e compreenda o trabalho do sindicato. Nós temos o jornal, nós temos as redes sociais, mas nós precisamos ainda fazer com que as pessoas estejam presentes nesses locais. E é preciso cobrar dos patrões uma melhor situação para nós no interior. E toda a categoria sejam atuantes, tenham uma consciência política, se associe ao sindicato. Nós precisamos numa só voz. Nesse ano que o sindicato completa 65 anos de existência, é muito gratificante hoje estar aqui como diretor representando essa categoria, do qual eu fico muito feliz em fazer parte. Hoje como diretor do Sindicato Radialista aqui do Estado de Janeiro. Quero parabenizar nesses 65 anos a todos os radialistas, todos os diretores, toda a categoria, por essa data importante, aproveitando e chamando os companheiros radialistas que não são sindicalizados a fazer parte do sindicato. Se sindicalize para nós sermos fortes, ajudarmos os nossos companheiros, pensarmos no interior, que é muito importante, nosso interior está presente com a gente. Então, deixo aqui o meu parabéns a esse sindicato que luta pela categoria e estará sempre dando apoio ao que precisa aos companheiros. Um grande abraço. Essa profissão de radialista é muito boa. Eu só tenho bater parabéns, porque aprendi muita coisa. O que sai das empresas são essas pessoas que entram agora e se acham dono das empresas, entendeu? E começa a prejudicar o trabalhador, tudo que faz é para sacanear o trabalhador. Mas eu, graças a Deus, estou satisfeito com essa profissão. Sou radialista há muitos anos mesmo, vários mandatos já, graças a Deus. E
dificilmente perco. Eu entro numa chapa, eu ganho porque eu gosto do meu trabalho. Sempre consigo meu trabalho e minha carreira. Como radialista, eu quero a pessoa trabalhando com saúde, ganhando um bom salário. Essa é a nossa luta, a luta do nosso sindicato.